Dinossauros, eles fascinam desde crianças até cientistas. Talvez pela singularidade em tamanho desses grandalhões, ou mesmo pelos mistérios que envolvem sua origem e extinção. Mas afinal, como surgiram e por que sumiram? No programa de hoje vamos entender por que é importante sabermos sobre a história dos dinossauros, como viveram e por que entraram em extinção. O Minha Vez está no ar. Vem com a gente saber um pouco mais sobre esses gigantes. Olá, seja bem-vindo ao programa Minha Vez, produzido para você, para o seu coração, direto aqui da TV Novo Tempo. E nós estamos hoje com essa galera especial do Colégio IABC, que moram aqui no Colégio IABC, para conversarmos sobre dinossauros, os grandalhões dinossauros e também os pequenos. Eu sei que tem galera que curte dinossauro. Quem curte dinossauro aqui? Tem alguns que é mais tempo, outros menos tempo, ou não é? E aí, quanto tempo você curte dinossauro? Na verdade, não é desde criança que eu gosto de dinossauro. Eu comecei a gostar mais depois que assistindo alguns filmes, algumas séries, alguns desenhos. Aí eu criei a curiosidade para saber como é que isso surgiu. Perguntava pro meu pai por que não existe hoje. Ele ia me respondendo, então eu fui criando algumas curiosidades e fui pesquisando. Acabei encontrando algumas. E você ainda tem dúvidas hoje ou pesquisou bastante ou ainda tem alguma dúvida por aí? Na verdade, eu pesquisei bastante, só que ainda tenho algumas dúvidas que eu ainda acredito que vou conseguir tirá-las. E justamente para ajudar a gente a entender e esclarecer algumas dessas dúvidas, convidamos o pastor Vinícius Metzger, ele que é skatista, surfista, está fazendo doutorado aí na área de missão urbana e apaixonado por dinossauros. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Tem coisa que não dá nem para falar, né? Muita coisa aí, galera. Vocês estão animados, hein? Eu vi que tem gente que gosta de dinossauro aqui, eu também sou dessa área, e não do tempo deles, viu? Mas gosto deles. Tá certo, pastor. Aproveite e mandar um alô pro pessoal de casa. É isso aí, que bom que você está com a gente. Aqui é o momento onde a gente vai poder discutir muito sobre ciência, religião e aquilo que você acredita, que você possa tirar desse estudo coisas boas que possam mudar a sua vida e aquilo que você acredita. Legal, legal. E por que, pastor? Essa é a pergunta principal do programa. Por que fascina tanto esse universo aí dos dinossauros? Os dinossauros é tudo aquilo que a gente queria ter. Tamanho, poder e assustar os outros. E é o que todo mundo quer, porque quando você se aproxima, alguém olha e fala, nossa, o tamanho dele, o poder que ele tem, todo mundo respeita. E eles existiram mesmo desse tamanho todo? Existiram. O que é interessante é que muitas pessoas acreditam que a maioria eram os grandões, e isso é a minoria. A ciência prova que existia uma quantidade muito maior de dinossauros, cerca de 80%, que não passavam de 1,50 m. E eram herbívoros, a grande maioria. Outros eram carnívoros e tinham os necrófilos também, que não caçavam, mas comiam o que os outros caçavam. E entender dinossauro é algo que foi criado esse nome, porque não era esse nome que eles tinham, e foi criado simplesmente para dar realmente essa imensidão, tipo, é um dinossauro, já dá medo. É que nem você vai encontrar um amigo e fala assim, esse camarada aqui luta UFC, o cara já tipo, oi. Né? Então o dinossauro foi criar essa imagem de que é o poder. E isso foi criado pelo paleontólogo anatomista Richard Owen em 1841. Justamente para dizer isso, só que ele usou palavras gregas, né? Ele pegou do grego deinos e sauros. Deinos é terrível e sauros réptil terrível. Então réptil terrível abrange quase que todos, né? Porque imagina, você encontra um dragão de Komodo, que ele tem uma saliva super ácida, que se cair na sua pele fura até o osso. Esse animal é um animal terrível ou é dócil? Você daria de presente pro seu filho brincar? Então é um réptil terrível. Essa expressão foi criada mais para poder falar desses animais que passaram por hibridação genética, ou conhecido como amalgamação, e também por animais que vinham naturalmente criados por Deus. E aí é onde entra a Bíblia e a ciência para mostrar qual caminho cada um deles estão. Você pode ter uma linhagem criada diretamente por Deus e uma linhagem que são essa hibridação genética, mistura de espécies para surgir novas raças. Nunca nova espécie. Por exemplo, você não pode fazer uma hibridação genética de um cachorro com um gato, porque não vai nascer um cão-gato, né? Seria bonito um cão-gato, né? Que gato esse cão. Mas não surge. Por quê? Porque a espécie, Deus colocou um limite. Cada animal segundo a sua espécie. A ciência brinca até aqui. Daqui para cá é o limite de Deus. Consegue brincar. Então a ciência não consegue criar nenhuma espécie nova. Sim. Então, Deus criou os dinossauros? Essa pergunta é muito boa. Com certeza, os dinossauros, o único criador é Deus.
O que existe é que Satanás usou de amalgamação ou hibridação genética para fazer um cruze das mesmas espécies para que surgissem novas raças. E esses animais, então, apareceram alguns com deformações genéticas. Por exemplo, o Tiranossauro Rex. Aqueles bracinhos deles curtinhos não servem para nada. Se ele cair, ele não consegue levantar, pôr a mãozinha para levantar. Então, ele é uma amalgamação, uma hibridação genética que não foi criada por Deus. A vida é dada por Deus, mas a origem da raça, essa sim faz parte de um trabalho de Satanás. Isso pode acontecer. Por exemplo, você tem um cachorro que você quer fazer uma nova raça, o Pitbull. É o Bull Terrier com o Pinscher médio, que é um cachorro um pouquinho maior. Um Pinscher? Um Pinscher. Rapaz, essa eu não sabia. Como é que pode ficar tão bravo assim, um bichinho desse? Por incrível que pareça, o cachorro, um dos cães mais agressivos é o Pinscher. Você passa por um Pitbull, ele não te morde, mas o Pinscher te morde. Olha só. Você pode perceber isso. Entra na casa de qualquer pessoa, o Pitbull vai estar sentado, vai rosnar, vai fazer um monte de coisa, mas o Pinscher vai vir por trás de você e teu calcanhar vai ser mordido. Então, a agressividade dele, com a força que o Bull Terrier tem, eles criaram um Pitbull. Essa não é... você não vai tentar fazer isso em casa, né? Porque você tem que ter todo um trabalho. Ele é muito mais de laboratório do que, assim, simples. Cruzou e deu certo. Muitas dessas espécies, elas não cruzam naturalmente. Eles são tiradas e são feitas todos em laboratório e depois enxertados para que o útero gere. Agora, o que você tem que entender é o seguinte. Deus criou dinossauros. Para você entender isso, você tem que entender que dinossauro é algo simples. Foi criado por Richard Owen, um paleontólogo anatomista britânico. Em 1841, ele criou isso e tirou duas expressões do grego. Terrível e sauros. Que deinos e sauros. E essa expressão é para dizer réptil terrível. Todo réptil terrível é considerado dinossauro. Por exemplo, uma sucuri é réptil terrível ou não? Não sei. Vocês já se encontraram com uma sucuri por aqui já ou não? Um dragão de Komodo, que tem uma saliva super agressiva, ácida, que se cair na sua pele fura o osso. É um animal terrível, então ele pode ser considerado um dinossauro. Pastor, a Bíblia ela também se refere a esse ponto dos dinossauros, mas não como o nome dinossauro, assim como abrange de uma forma, como posso falar, direta. Isso. Tipo, vamos supor que um animal gigante, por exemplo. Quem mais fala sobre isso, cara? Assim, os textos bíblicos que são mais pontuais nessa área é Jó, Apocalipse, fala lá da besta, com várias cabeças, cospe fogo. Você vê o Leviatã, você começa a pensar várias formas. Por exemplo, quando você olha para o Leviatã, algumas traduções dizem que o Leviatã é um crocodilo. Só crocodilo não cospe fogo e não tem mais de uma cabeça. Quando você olha no livro de Salmos, Davi está dizendo, tu, Deus, espedaçou as cabeças do Leviatã. Está no plural e não no dual, porque é uma expressão dentro da língua hebraica, dual é duas cabeças iguais. O plural é mais de duas, então ele está no plural, ele tinha várias cabeças. Agora pensa, aonde que um crocodilo pode ser? Então a tradução foi equivocada. E como você descobre isso? Estudando o contexto. Você vai vendo o contexto e você vai cada detalhe do animal. O Behemoth, que é outro que provável dinossauro, a gente não sabe que dinossauro é. Mas o Behemoth lá, Deus diz assim, eu criei ele no mesmo dia que criei você. Então a gente já sabe que ele não pode ser um animal aquático, nem uma ave. Ele tem que ser um terrestre. Então tem pessoas que dizem, o Behemoth poderia ser uma baleia. Pronto, já está errado aí, já não encaixa. Que não foi no mesmo dia. O contexto já diz tudo. Então toda vez que você for ver esses contextos, vá dentro do que Deus está dizendo. Só tem uma coisa, para ser crocodilo ou hipopótamo, só se Deus não soubesse o que ele estava falando. Porque ele falou para Jó, contempla. Ele não falou assim, imagina. Contempla. Contemplar a expressão é tirar medida, analisar cada ponto. Por isso Deus fala assim, olha o estômago dele com as fibras, as pernas fortes. Ele estava vendo, então ele teria condições de ver. Isso. Pastor, existem evidências de que esses animais tenham existido, assim como a Bíblia descreve, ou é só uma descrição bíblica? Não, com certeza. A Bíblia fala e a ciência prova. Não a ciência, porque ele não é um todo, mas cientistas que fazem pesquisas encontram vários fósseis. Eu já encontrei vários fósseis. Nós temos milhares de fósseis hoje no mundo todo. E, inclusive, até hoje você pode escavar e encontrar fósseis. Então, os fósseis são evidências de animais que viveram há um tempo, que trazem algumas informações que nós podemos dizer, por exemplo, o tamanho dele, se ele era carnívoro ou herbívoro, mas ainda mais longe estão alguns que foram congelados, que hoje a gente consegue tirar o DNA dele. Então, quando você assiste aquele filme Jurassic Park, que se pega o DNA e cria novos animais, nós já poderíamos ter feito isso há muito tempo, porque esses animais, nós já temos ele há muito tempo. Então, a ciência ela não consegue dar vida, o cientista, perdão,
não consegue dar a vida, porque a vida só vem de Deus. Mas se tiver 2 vidas, ele consegue fazer hibridação genética e surgir várias raças. Mas se foi Deus quem criou, por que Deus permitiu que eles fossem extintos? Aí vem um ponto que a gente tem que pensar. A gente pensa que todos os dinossauros foram extintos. Mas dinossauro é réptil terrível. Tem réptil terrível vivo hoje? Sabe por que a gente pensa que eles foram extintos? Porque a gente assiste os filmes e vê muita coisa que alguns cientistas publicaram dizendo que eles foram extintos, mas não foram. Por exemplo, tem dinossauro vivo até hoje. Você colocar no Google lá, você vai encontrar uma lista de dinossauros vivos. Um deles é dragão de Komodo, dinossauro vivo. Iguanas das Ilhas Galápagos, dinossauro vivo. Réptil terrível. Esquece a expressão dinossauro, porque ela só foi usada para um momento. E começa a entender que réptil terrível é exatamente o que é dinossauro. Aí você vê, esses répteis, para estar vivos, eles entraram na arca ou não? Aí vocês perguntam depois isso aí. Pastor, como depois do pecado eles continuaram vivendo e foram extintos, os maiores assim eu acredito, depois do dilúvio. Então, o que eles comiam? Como eles sobreviviam na terra depois do pecado? Ótima pergunta. E é importante a gente entender isso para poder entender todo o contexto. A gente aprendeu que Deus criou os animais, eles eram todos herbívoros. Inclusive os dinossauros que Deus criou lá no Jardim do Éden. Tem gente que acredita que não, mas Deus criou, porque ninguém pode criar se não for Deus. E esses animais eram grandes, e Ellen White até diz que a Adão era familiar, todos esses animais, inclusive o Leviatã. O Leviatã era essa espécie de dinossauro, animal grande. Eram herbívoros. Acontece o pecado. Quando ocorre o pecado, então agora Deus abre um momento de restauração, mas infelizmente ele tem que abrir também para que alguns animais e até o ser humano se torne carnívoro. E a partir desse momento, então, eles começam a se alimentar de outros, entendendo que agora eles tiram a vida de outro animal, fazendo algo injusto, que só quem poderia tirar a vida era Deus. Mas então, para alimentar-se, eles passam a ter essa oportunidade. Aí é interessante, porque vai chegar um momento que a gente vai entender após o dilúvio. Você faz uma pergunta agora antes. Antes eram todos herbívoros. Após o pecado, alguns carnívoros, alguns herbívoros e alguns necrófilos, que não caçavam, mas se alimentavam da caça de outros. Legal, bacana. Diga lá, você também tem uma pergunta pra gente. Queria saber se realmente eles entraram dentro da arca. Essa pergunta é a pergunta mais fantástica e maravilhosa que existe. Mas, olha, e ela é tão interessante, tão legal, que eu faço questão de segurar você mais um pouquinho, porque é depois do intervalo que o pastor Vinícius vai responder. Então, não saia daí, pegue caneta, pegue papel para você anotar, porque tá na Bíblia, pastor? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Olha, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e para você que está chegando agora, o nosso assunto hoje aqui no Minha Vez é dinossauros. E eu não sei o quanto você gosta disso. Aproveite, acesse nossa página no Facebook, dá uma curtida, faça o seu comentário do tema e do assunto de hoje. Pastor Vinícius, estávamos aqui perguntando no primeiro bloco, será que os dinossauros entraram na arca, assim como a Bíblia descreve, na arca que Deus mandou Noé construir para que salvasse a humanidade? Sim, com certeza. Essa é a visão que a gente tem é que os dinossauros não entraram na arca, primeiro porque a gente acha que foi Satanás que criou. Segundo, por causa do tamanho. Porque a arca tinha um tamanho, então como que pode um dinossauro daquele tamanho entrar? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, eles entraram adultos ou eram filhotes? Para você entender isso é muito mais simples. Quando eles são adultos, eles já são mais agressivos, porque já tinha acontecido o pecado. Então eles já tinham agressividade, eles eram carnívoros. Como que vai fazer? O leão vindo atrás do carneiro, e aí Deus manda um anjo, 2 anjos, um para segurar cada boca do leão. Assim, ó, a missão de vocês hoje é segurar a boca do leão. É muito... E não fala a Bíblia. Então a gente cria uma coisa que talvez não fosse. Ou Deus então falou, pronto, agora vocês não vão morder mais a ovelha. Aí depois que eles saem da arca, agora vocês podem morder de novo. Fica uma coisa muito contraditória. Então, se são filhotes, muito mais simples. Você pega um filhote de gato e de cachorro, põe junto, eles estão se amando, correm, ninguém dá problema a ninguém. Depois que crescem, que eles começam um a perseguir o outro. Poderiam ser filhotes, mas nunca ovos. Ou dentro do óvulo, ou ali pronto para nascer. Eles tinham que ser, porque a Bíblia diz que eles vieram caminhando de 2 em 2. Então, eles entraram na arca caminhando, mas filhotes. Por quê? Pensa, 1 ano dentro da arca, o dilúvio acontecendo, aí um animal adulto, um elefante come 1 tonelada de capim. Para
365 dias, quantas toneladas por dia? Aí não é o problema, o pior problema é depois, que comeu vem o número 2. E aí imagine 1 tonelada também. Para onde ia tudo isso? Se eles eram só 8 dentro da arca ali trabalhando, então passava o dia inteiro dando alimentação, o dia inteiro tirando, jogando para fora. Então, se fossem filhotes, é muito mais simples. Os animais adultos, eles passam mais tempo acordados. Filhotes, você já viu, você ganha um cachorro pequeno, você quer brincar com ele, está dormindo. Quer brincar com ele, está dormindo. Quer brincar, está dormindo. Então, eles hibernam por mais tempo, são dóceis, as jaulas poderiam caber muito mais animais e eles durariam durante 1 ano até que ele crescesse e então descesse. Por que eu acredito que eles eram filhotes? Porque quando eles descem da arca, Noé então fica com medo. Peraí, mas Noé fica 1 ano inteiro dentro com os bichos, não tem medo. Agora que o animal desce, fica com medinho. E aí você vê onde Deus põe o temor nos animais. Eles não tinham temor dos homens. Por isso, quando o Ellen White fala que algumas das pessoas que estavam lá na hora do dilúvio, morrendo de medo, pegaram animais grandes e prenderam seus filhos no pescoço dos animais. Pensa comigo, se não for dinossauro, qual animal que você prende no pescoço? Uma girafa? A girafa não dá 1 quilo no pescoço, a girafa quebra o pescoço. Teriam que ser dinossauros. E eles eram dóceis, porque eram herbívoros, então eles tinham afinidade. Após o dilúvio, então, não tem mais afinidade, agora eles têm medo do homem. Pastor, 2 coisinhas aqui. Primeiro, para você que está acompanhando a gente, o pastor falou de Ellen White. Ellen White é uma educadora, escreveu muitas coisas interessantes e você pode, procurando ali pela editora Casa Publicadora Brasileira, conhecer muitas obras que ela produziu há muito tempo atrás e muito atual até hoje. E outra coisa, tem gente ali, pastor, que já está com a caneta e o papel na mão. Anota agora. Onde é que está esse texto bíblico? Agora vem texto bíblico e citação de uma das escritoras, que ela é uma pesquisadora profunda de ciência. E nos textos bíblicos você vai encontrar muita coisa. No livro de Ezequiel 32:2, 29:3, Salmo 74, 13 e 14, Isaías 27:1, Jó 41:15 e Jó 40:1 também. Beleza, a gente, para poder facilitar, você viu que apareceu aqui para você, anota tudo, depois corre no Facebook, a gente também vai deixar lá prontinho para você. E Ellen White, ela dá uma citação muito profunda no Spiritual Gifts, volume 3, página 75. Ela diz o seguinte: todas as espécies criadas por Deus entraram na arca. Então, se você tem um dinossauro vivo hoje, ele entrou na arca. Se você tem um réptil vivo hoje, é porque ele entrou na arca. O que mais chama atenção é que o livro de Jó é escrito após o dilúvio. Então, o Leviatã e o Behemoth eram dinossauros que entraram na arca e eles estavam vivos após o dilúvio. Só poderiam estar vivos se eles entraram na arca. Ou animais aquáticos que foram protegidos por Deus e então, após o dilúvio, eles voltaram a ter seu habitat natural. É tão impressionante o dilúvio porque caíram meteoros. Então, a ideia da explosão do Big Bang, ela tem evidências, porque todos os planetas têm marcas de meteoros. E Deus usou realmente para deixar marcas de que o dilúvio aconteceu. Quando chegaram na Terra, rompem as placas tectônicas e a Bíblia diz que sai água da profundeza e água de cima. Alguns cientistas diziam não pode ter água no centro da Terra, só tem lava vulcânica. E depois de algumas pesquisas e algum tempo descobriram que existe assim, uma camada muito grande de água, que é o que dá temperatura da lava vulcânica para a rocha, senão a lava derreteria a rocha. E a água ela começa quente e fica fria. Não sei se já percebeu, quando você está nadando no mar, você percebe uma corrente de água quente e uma corrente de água fria. E elas estão juntinhas. Isso é que dá o equilíbrio para a Terra. E aí o homem descobre e fala, é impressionante, como a Bíblia já sabia muito tempo antes. Outros textos que você vai trabalhar bastante é o livro de Jó. O livro de Jó, ele trabalha muito especificamente falando das características. Por exemplo, Behemoth, veja como ele balança a cauda. Alguns tradutores dizem que é o hipopótamo. O hipopótamo tem uma caudinha pequena e quando ele balança é só para marcar o território, com aquilo que você já imaginou mesmo. E ele joga e quem entra, ele é altamente agressivo. E a Bíblia diz que os animais que brincavam perto dele se folgavam perto desse animal. Então quer dizer que eles iam brincar bem pertinho. Imagine, qualquer pessoa que chega perto do hipopótamo, se aproximou sem pedir autoridade, ele mata. Alguns cientistas dizem que ele mata mais do que o leão, o rinoceronte, elefante, juntos, e o búfalo. Os 4 juntos, o hipopótamo mata muito mais pessoas do que ele. Então, é altamente agressivo. Aí você vê que o texto bíblico mostra que esses animais realmente estavam. Então, se o texto foi escrito após o dilúvio, com certeza eles entraram na arca. E interessante que quanto mais a gente para pensar nisso, mais a gente percebe a grandeza de Deus. E por falar em grandeza de Deus, eu queria muito que você agora preparasse o seu coração para ouvir esta canção que será apresentada aqui pela Carmen Graziotto. Foi composta por ela essa canção. Ela estará acompanhada de Fernanda Pinheiro ao violão.
vejo um céu tão estrelado e reflito aqui. Debaixo dele tão pequena sou e distante de ti. Mas tu vês muito mais, o universo tu criastes, ó Pai. E ainda assim minha voz quer ouvir, mas dou ouvidos a vozes, Pai, humanas como eu. O caminho já não sei não mais qual voz ouvir. Quantas vezes vou cair pra aprender com meus erros e entender que tu és grande e opera maravilhas em mim. Ensina-me os teus caminhos, só tua voz quero ouvir. Não deixes mais que o mundo possa me confundir. Dispõe-me o coração pra temer somente a ti. Se há algo bom em mim, provém de ti. Os teus planos vão muito além do que eu sonho pra mim. Me ensina a ver em tua dimensão. Eu te coloco no controle, eu me coloco em tuas mãos, pois tu és grande e opera maravilhas em mim. Ensina-me os teus caminhos, só tua voz quero ouvir. Não deixes mais que o mundo possa me confundir. Dispõe-me o coração pra temer somente a ti. Dispõe-me o coração pra temer somente a ti. Obrigado aí a Carmen e a Fernanda por essa linda canção. E vamos lá, alguém tem pergunta aí? Bem, o senhor falou aí de Ellen White, da Profeta do Senhor. Alguns dos escritos dela falam sobre, que nem o senhor falou, que todos os animais entraram na arca. Mas lá também fala que Satanás usou o processo de amalgamação. Não sei se foi Satanás. Como é que se explica isso? Se entende o que é a amalgamação? Muito boa a sua pergunta, porque ela faz a gente pensar naquela citação que eu fiz. Só que essa é a segunda parte, no Spiritual Gifts, página 75, ela diz exatamente isso. Todas as espécies de animais criadas por Deus foram preservadas na arca. As espécies de hibridação genética ou a amalgamação foram destruídas no dilúvio. Isso é para a gente entender. Hibridação genética, você retira o óvulo de algum animal e você então faz uma inseminação artificial do espermatozoide de outro da mesma espécie. Então, essas duas espécies, que são iguais, geram uma nova raça. Ao gerar uma nova raça, você pode gerar melhor ou pior. Por exemplo, uma espécie que é muito conhecida é o tiger, que é leão com o tigre. Ou também tem outras espécies que são muito comuns no nosso meio. Alguns deles, eles ficam piores, vivem menos tempo, tem uma sequência de enfermidades muito grande. Pela amalgamação, Deus, esses animais, eles confundiam o homem e Deus mata todos eles. Por exemplo, um animal que talvez não entrou, que possivelmente não entrou, foi o Tiranossauro Rex, porque ele é símbolo de amalgamação. Todos os animais criados por Deus são simétricos, então o braço equivale ao corpo. O Tiranossauro Rex é um animal que o braço não equivale em nada. Inclusive, o pêndulo, que é o osso ali do cóccix, que dá equilíbrio para aquele animal se manter, ele era muito pequeno para o tamanho dele. Cabeça muito grande e cauda muito curta, então ele não conseguia se equilibrar. A maioria dos Tiranossauro Rex que caíram, morreram. No filme, você vê o contrário. O Tiranossauro Rex é o animal mais perfeito. Sobrevive. Por quê? É a propaganda de Satanás do animal que ele criou, entre aspas, porque ele não deu vida. Ele só misturou vida de Deus para surgir uma nova vida. Então, ele usou do meio de Deus
para criar algo para dizer, eu fiz isso, e é melhor que os outros. E, na verdade, é o pior de todos. O Tiranossauro Rex é um animal necrófilo. É justamente o contrário, né? Então, Isso. a amalgamação seria exatamente esse processo que você acabou de explicar para a gente. Beleza, Pastor Vinícius, foi muito legal esse bate-papo e eu espero que tenha sido legal para você também apresentar para a gente. Valeu mesmo e volte sempre. Minha vez está sempre disponível para você, viu? Ok, pastor, obrigado. Valeu, galera. Ó. Valeu, galera. Que Deus abençoe vocês e continuem pesquisando. Recadinho para você é o seguinte: Deus quer que a gente pense, pesquise. Não fica absorvendo o que todo mundo fala. Vá à Bíblia, vá à fonte, vá à ciência sincera e busque todos os meios para entender o que Deus criou. É isso que Deus espera de você. Maldito o homem confia no homem. Aristóteles disse que o espanto da ciência é ver que as coisas são o que realmente elas são. É simples. Temos que pesquisar, buscar. Um dos maiores cientistas do mundo, Galileu Galilei, disse o seguinte, cara: a Bíblia não pretende ensinar como o céu foi feito, mas como se vai para ele. Hoje, em nome de Jesus, vá para o céu lendo a Bíblia e leve a Bíblia para as pessoas. Que Deus te abençoe. Queria orar com você. Pai nosso que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, a gente quer ter poder suficiente para olhar dentro da Bíblia a verdade. A gente quer pesquisar, encontrar tudo aquilo que Tu tem para nos ensinar. Não queremos saber como foi feito, mas como vai para o céu. Por isso, nos inspire, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Valeu a companhia e olha, continue estudando mais sobre esses animais e você vai ver que Deus é poderoso e está disposto a cuidar de você. Forte abraço, até semana que vem. Eu vejo um céu tão estrelado e reflito aqui. Debaixo dele tão pequena sou e distante de ti. Mas tu vês muito mais, o universo tu criastes, ó Pai. E ainda assim, minha voz